BlackRock acabou com a minha carreira e de todo mundo que cria conteúdo sobre investimentos para aposentadoria. Eles lançaram um ETF que promete ser o único ETF que você vai precisar para o resto da sua vida. Será que isso é verdade? Será que é cilada? Quais são as vantagens e desvantagens desse ETF? Tudo isso a gente vai ver aqui nesse vídeo de hoje. Meu nome é Nilson Dias, eu sou aqui o fundador do projeto Família Investidora. Aqui nesse canal a gente te ensina a ter uma renda 3 vezes maior que te permita se aposentar 15 anos mais cedo do que você conseguiria com os ativos e investimentos tradicionais aqui do Brasil. Então, se você é novo aqui no canal, lembra de deixar o teu joinha aqui embaixo, assinar o canal clicando no quadradinho vermelho aqui no cantinho da tela e também ativando o sininho para você receber todas as notificações. Faz poucos dias, a BlackRock lançou uma série de novos ETFs que tem a promessa de ser o único ETF que você vai precisar para o resto da sua vida. Esses ETFs são a série iShares LifePath. LifePath, em português, significa o caminho para a vida. Essa série de ETFs possui uma mecânica diferente de todos os ETFs que você já viu até hoje. Esse ETF ele vai ajustando a sua alocação em ativos mais agressivos e a sua alocação em renda fixa com o passar dos anos. Esse ETF meio que simula as fases 1, 2 e 3 automaticamente, sem você ter que fazer venda de ETF, sem você ter que pensar em rebalanceamento de carteira, sem você ter que fazer nada. Será que isso é bom ou ruim? Qual é a mecânica geral do ETF? Vamos dar uma olhadinha aqui no próprio site da BlackRock. A primeira coisa que a gente vai encontrar aqui é uma ferramenta bem interessante, que aqui está em inglês. Vamos ver se a gente consegue clicar aqui no botãozinho de traduzir para o português. E aqui a gente vai colocar o ano de nascimento, no meu caso 1982, idade esperada para aposentadoria. Por exemplo, eu gostaria de me aposentar até os 45 anos, né? Mas vou colocar aqui para eles aqui 50 anos e vou calcular. A idade prevista para aposentadoria seria 2032. Então eles me sugerem o portfólio do ETF LifePath 2030. Por quê? Faltam apenas 7 anos para a minha idade de aposentadoria. Então, se a gente abrir esse ETF aqui, a gente vai ver que possivelmente ele vai ter uma alocação muito maior em renda fixa do que, por exemplo, o LifePath ou Caminho da Vida 2050. Até mesmo temos aqui outros, né, com prazo de vencimento maior, como 2055, 2060 e 2065. Vamos clicar aqui para ver então o que é que ele está me sugerindo. Ó, para quem vai se aposentar daqui a 7 anos, né, ele está me propondo 58% em ações. Quanto mais longe da aposentadoria, mais um portfólio LifePath investirá em ações. E ele vai ter aqui 40% em títulos. Ele já está praticamente chegando numa alocação 60-40. Como o portfólio se ajusta ao longo do tempo? A gente tem aqui num outro panfleto, também disponível no site da BlackRock, como que funciona. Então, por exemplo, se eu escolhesse aquele Caminho para a Vida 2065, ele teria de cara 99% alocado em ETFs de renda variável, tá? Aqui ele está falando que tem 99% em ações. No meio do caminho, por exemplo, ele vai ter aqui 87%, né, vai caindo, e quando chegar na aposentadoria, a gente teria a famosa alocação clássica de todos os estudos acadêmicos e que os fundos de pensão utilizam nos Estados Unidos, que é 40% em ações, 60% em renda fixa na idade do usufruto. E quanto maior for a nossa idade, mais vai aumentando o percentual em renda fixa, menor vai ficando o percentual em renda variável. Eu estou aqui com a página aberta do iShares LifePath, tá bom? E esse aqui, a taxa cobrada, ela varia de 0,08 até 0,1, 0,12, né? Tem várias taxas aqui de acordo com qual deles você está escolhendo, se é o 2030, 35, 40, 45 e assim em diante. Vamos ver aqui se ele dá essa tabela completa de taxas, que é uma parte inicial
que a gente tem que ver aqui. Ele diz que tem 0,08, mas eu já vi em outros sites e outros vídeos que essas tarifas vão aumentando, né, dependendo do prazo. Então aqui a gente vai ter uma parte em REITs americanos, né? Teremos uma parte aqui em um ETF de infraestrutura global, o Russell 2000, né, que pega aí as 2.000 empresas que são small caps e mid caps. Também tem uma parte em tesouro, parte em dinheiro mesmo, em caixa, muito pequena. Tem o Russell 1000, né? Você vai ter também os ETFs de bonds, vários ETFs de renda fixa, que são ETFs que vão ter a alocação aumentada ao longo dos anos. E também uma alocação em mercados emergentes. O primeiro ponto que eu gostaria de comentar sobre esse ETF Caminho para a Vida, ou Caminho da Vida, ou Life Path, é a forte alocação em Estados Unidos. Então, o viés doméstico permanece muito forte nas alocações da BlackRock, mesmo com inúmeros estudos, sendo o principal deles um da JP Morgan, mostrando que a alocação de 27% a 37% em mercados emergentes pode ser muito mais benéfica para sua carteira no longo prazo do que uma alocação com sobrepeso grande como esse aqui em Estados Unidos. Então, o primeiro ponto que eu já não gostei nesse ETF é essa alocação muito forte, viés doméstico muito forte em cima de Estados Unidos. A gente teria que, de fato, acreditar que até 2065, né, que é o prazo final aí desse ETF, a hegemonia forte americana continuará predominante na economia global, o dólar continuará como a principal fonte de riqueza e que as principais multinacionais continuarão com sua sede lá nos Estados Unidos, né? São premissas que têm funcionado nos últimos 230 anos. Eu, Nilson, não acredito que isso vá mudar bruscamente nos próximos 50 anos, e é essa premissa que a BlackRock adota. Estados Unidos seguirá sendo a maior potência do mundo. Não vou poder falar que a BlackRock não incluiu as small caps, porque, de fato, eles não colocaram ETFs concentrados em large caps, como o SPY ou o IVV, né, que é da própria corretora BlackRock. Eles não colocariam um ETF da concorrente, né? Mas ao invés de colocar o IVV, eu fiquei satisfeito com essa alocação no Russell 2000 e Russell 1000, que são esses dois ETFs de mais amplo espectro que pegam uma porção muito maior do mercado americano, sem ficar colocando sobrepeso em ações de tecnologia e aquelas large caps que todo mundo conhece, que são as Magnificent Seven, né, que são as grandes, magníficas 7 empresas dos Estados Unidos: Facebook, Apple, Tesla, Amazon, Microsoft e Google. Não sei se eu repeti aqui uma ou outra, mas enfim, são essas 7 maiores empresas que a gente tem. Vamos dar uma olhadinha no site da BlackRock. De acordo com o ticker de cada ETF dele, qual é o custo efetivo? Vamos ver o ITDI, que é o que está mais longe. Opa, cheguei aonde eu queria chegar. Dá uma olhadinha aqui que o iShares Life Path Target Date, né, o data de usufruto 2065, ele é um ETF de gestão ativa, ou seja, vai chegar no momento ali que o gestor do ETF vai começar a vender a alocação em ETFs de renda variável e vai começar a posicionar em ETFs de renda fixa, tá? E para isso ele vai te cobrar aqui a bagatela de 0,11 de taxa de gestão, uma taxa 3, quase 4 vezes maior do que o que a Vanguard cobra pelos seus ETFs de gestão passiva, como, por exemplo, o VOO, que a gente já está acostumado aqui no canal, e o VT também. Então, o segundo ponto negativo para mim nesse ETF é uma taxa de despesa maior do que os ETFs normais que a gente compra lá na fase 1, fase 2 e fase 3. Esse ETF, que tem um prazo de usufruto maior, você vê que ele já tem uma posição mais agressiva, tem um viés doméstico menos acentuado, ou seja, você de fato tem aqui 60% de Estados Unidos, né, que é justamente o que representa hoje os Estados Unidos no mercado de capitais, e agora sim você tem pesos muito mais bem distribuídos em Japão, Reino Unido, China, Canadá, França, Suíça, Austrália, Alemanha. A Índia já começa a aparecer aqui como países emergentes, Taiwan, Coreia do Sul. Vamos ver se a gente consegue ver mais, ó. Vem a Holanda, e aqui dinheiro e derivativos e outros aqui. O Brasil deve estar nesse outros aqui, se é que tem alguma alocação em Brasil
dentro desse ETF, tá, gente? Para ver quão insignificante, ó, nem aparece. Caraca, velho, tem... Ah, porque é por causa da Guiana Francesa, né? Tem a Guiana Francesa aqui, mas não tem o Brasil. Então, o segundo ponto é a gente entender que você vai estar sujeito aqui a uma gestão ativa do fundo e vai ser cobrado 0,11% ali para fazer a gestão desse fundo. É engraçado ver também que nesse fundo aqui, que tem um prazo de usufruto maior, né, uma data alvo maior para usufruto, ele é bem mais enxuto, são pouquíssimos ETFs que estão. Basicamente, a sua alocação vai ser em IWD, IDEV, aqui mercados emergentes, IEMG, IWM e aqui os ETFs de renda fixa. Toda vez que você vê a palavra equity, né, significa que para um ETF que ele está alocado em renda variável. E aqui a gente consegue ver os percentuais de cada um deles, ou seja, a gente tem 57% aqui no IWD, 27% em desenvolvidos, 10% em mercado emergentes, 3% nas small caps, e aqui, como eles prometem que no ETF de longo prazo, né, você teria 99% em equity, né, apenas 1% num ETF de bonds. E agora vocês devem estar se perguntando, será que acabou o projeto da família investidora? Será que basta você comprar esse único ETF e a sua vida vai estar resolvida? Será que é melhor você fazer a sua gestão ativa? Será que é melhor você selecionar os seus ETFs? A carreira dos meus colegas também, que tem canal aqui no YouTube, que geram conteúdo sobre ETFs, acabou, porque basta você comprar um ETF da BlackRock para o resto da sua vida? Bom, a minha análise final e opinião é que não. Primeiro, o domicílio continua sendo o domicílio americano. Então, quando esses ETFs começarem a pagar dividendos, eu vou ter ali o problema de ter retido na fonte, lá nos Estados Unidos, 30% dos dividendos pagos em conta. Segundo ponto, imposto sobre herança. Tendo ETFs com domicílio nos Estados Unidos, significa que eu tenho imposto sobre herança a partir de $60 mil. Terceiro ponto, taxas de despesas elevadas. E o quarto ponto, uma alocação que você não tem como mexer. Então, dando uma de Rodrigo Góes aqui, né, batendo com o martelinho, eu já tenho o meu veredito. Eu vou continuar aportando na carteira europeia, que são os ETFs de acumulação com custo ultra baixo, que vão pegar uma alocação mais focada em crescimento para a fase 1, com 100% em renda variável na fase 1, sem praticamente nada além da nossa reserva de emergência na renda fixa, né, na fase 1. Vou continuar lá com os meus ETFs europeus de acumulação, uma vez que eles são muito mais otimizados para nós brasileiros, porque no domicílio fiscal, onde ele está, 15% de impostos sobre dividendos contra 30% nos Estados Unidos. Isso faz uma grande diferença. Eu já mostrei para vocês a diferença de rendimentos entre o VOO, que é o ETF da Vanguard que rastreia o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, contrabalanceado com o VUA, que é o mesmo ETF da Vanguard no domicílio fiscal europeu, aonde ele tem essa acumulação e por conta disso ele rende muito mais do que o VOO. Então é isso, pessoal. Seguimos aqui na Família Investidora, investindo nos nossos ETFs de acumulação europeus. Para você que não sabe o que é isso, eu recomendo que você acesse aqui na descrição desse vídeo os nossos links com o nosso material didático gratuito. Você tem o e-book da Família Investidora, você tem as lives do Clube do Livro. Assistindo essas aulas, assistindo todo esse conteúdo gratuito aqui, você vai entender por que os ETFs de acumulação são o melhor caminho. Se você tem dificuldade com corretoras internacionais, a gente também tem ETFs de acumulação aqui no Brasil. Na Família Investidora, nós temos uma carteira de ETFs brasileiras que também trabalha com os ETFs de acumulação. Se você gostou desse vídeo, antes de sair, deixa o seu comentário aqui, fala sua dúvida, fala o que você achou dessa iniciativa da BlackRock, me diga se você já é aluno ou não do curso, se você vai continuar seguindo a estratégia ou se você vai jogar a toalha e vai acabar sucumbindo para a gestão ativa dos ETFs da BlackRock. Deixa suas impressões aqui nos comentários. E lembra de, antes de sair, curtir o vídeo e assinar o canal, se você não fez ainda até agora. Compartilha também esse vídeo com aquele seu amigo que está perdendo tempo escolhendo fundos imobiliários e ações de dividendos, para ele ver que um único ETF poderia suprir toda essa necessidade dele, uma vez que, além do ganho da valorização dos ETFs, a gente sempre verá o dólar crescendo mais do que o real. Então, lá na frente, quando $1 estiver custando 8,
10, 12, quiçá 15 reais, você vai ter uma valorização dupla, o ganho cambial do dólar e a valorização da economia global, principalmente dos Estados Unidos. É isso, um abraço aqui da família investidora, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!